E aí, turma? E aí, turma? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Turma, vamos lá de novo então. Eu tinha gravado já ontem esse vídeo e eu perdi tanto quanto o vídeo do Corrida em 1 Minuto. Então, vamos começar de novo, né? Turma, então vamos lá. Primeiro de tudo que eu queria falar. Esse não foi o GP do México mais emocionante de todos no quesito ação na pista, né? Aconteceram várias coisas legais, mas não foi aquela corrida que você fala tipo... Nossa, que corrida animal! Mas foi uma corrida boa, não foi uma corrida ruim. Eu acho que a corrida teve uma grande questão assim, ligada principalmente à questão da possibilidade das estratégias, né? De fato, assim, as Red Bulls estavam andando muito forte, né? Isso apareceu, né? De uma forma no treino. O Leclerc bateu no treino 2, foi bem intenso. A gente teve as estreias, né, de alguns pilotos também no TL1. De Vries andou de Mercedes, Nick De Vries, piadinha do estrategista, do engenheiro do Carlos. Além disso, o Pietro foi tentar andar e também teve um problema com a Haas e não conseguiu andar. Mas o que também ficou nítido, além da Red Bull, foi o quanto a Mercedes caminhou pra frente, né, agora nesses últimos tempos, assim, chega a ser um pouco bizarro de ver que de fato agora a Mercedes está andando e está andando valendo. Turma, daí o que acontece, indo pro domingo de corrida, né, Verstappen fez a pole, Russell em segundo, Hamilton em terceiro e o Pérez em quarto. Verstappen largou super bem, né, foi uma largada bem da hora mesmo, pulou já na frente. E o problema ali no México é que a reta é muito longa, então tipo, quem vem atrás tem muita possibilidade de conseguir vácuo, né? E aqui eu destaco, né, a performance do Hamilton. O Hamilton foi muito inteligente, né? Ele puxou o carro pro lado direito, né? Bem pro lado direito, né? E o que aconteceu? O Russell foi tentar defender, só que depois ele viu que o Hamilton deixou a porta totalmente aberta pro Pérez pelo lado esquerdo. Então o Hamilton colocou o Russell numa posição que ele não poderia defender muito, porque era o companheiro de equipe que estava do lado dele, só que ao mesmo tempo, se ele não defendesse do Pérez, o Pérez ia passar os dois, então o Russell escolheu defender do Pérez, e no caso o Hamilton ficou colado dentro da curva, já na primeira perna já conseguiu fazer a ultrapassagem, e deixou o George bem para fora, e nisso o Pérez se aproveitou e conseguiu passar o George também. E as duas Red Bulls pneu macio e as duas Mercedes pneu médio, ou seja, a Mercedes arriscou na estratégia justamente por essa questão de não ter de fato um carro tão rápido que nem os demais. E por incrível que pareça, todo mundo praticamente sobreviveu a esse começo da corrida, isso foi bem legal de ver, que não aconteceram acidentes. E com isso, turma, então uma coisa que eu achei legal, houveram algumas batalhas ali no meio, as duas Ferraris, assim, elas conseguiram, né, caminhar pra frente na corrida, mas assim, que teve uma batalhazinha ali no começo, só que de fato eles ficaram bem abaixo, tanto da Red Bull quanto da Mercedes, então isso foi muito louco de ver, assim, quanto ainda eles estão com um carro que ainda, a Mercedes, apesar de ainda faltar ritmo perante a Red Bull, colocou muito ritmo em cima da Ferrari, porque de fato o George ficou um pouco para trás, mas ele começou a abrir um gap muito grande, né, do Carlos. Além disso, turma, eu não vou ficar falando volta a volta, né, eu vou falar algumas coisas que aconteceram, né. O Gasly no começo da corrida ele tentou uma ultrapassagem assim, tipo, bem, digamos assim, jogou, digamos assim, bem duro com o Stroll, e o Stroll acabou indo para fora da pista, né, então ele tomou 5 segundos por causa disso. E também um ponto na superlicença, né, que daí com 12 pontos você toma uma corrida de banimento. E o Gasly, no caso, já está com 10, então isso já ficou um pouco preocupante, né. Outro ponto ali na corrida, né, se formou um trem de DRS, então de fato ali ficou meio complicado para quem estava ali, digamos assim, tentando passar e não conseguia, né. E daí o que rolou? O pessoal da frente literalmente começou a ir embora, tipo, o Verstappen começou a abrir, só que aí que tá, o Hamilton com pneu médio ainda conseguiu, digamos assim, ficar muito tempo virando o mesmo tempo mais ou menos do Verstappen. Então isso foi bem legal e o Pérez foi ficando. E daí quando começaram as paradas, a Red Bull estendeu bastante essa primeira andada com os pneus vermelhos. Só que o que aconteceu? O Pérez, quando parou, deu ruim. Deu um problema também num dos pneus ali e o pit stop foi um pouquinho mais lerdo. Nisso ele voltou atrás das Ferraris, né? Então acabou dando uma atrasada na corrida dele e ele falou, né, que, digamos assim, deu uma matada nesse pneu médio quando ele colocou.
O Verstappen ainda foi um pouquinho mais longo, e daí também parou para colocar pneu médio, aí foi uma parada normal. Nesse ponto, tanto o Hamilton quanto o Russell depois assumiram um pedacinho a liderança da corrida, né? Antes deles pararem. Só que o que aconteceu? Depois a Mercedes andou um pouquinho mais, como estava de pneu médio, mas daí já parou para colocar pneu duro, né? E o que rolou nessa parte da corrida? O Ricciardo, ele de fato, ele largou de pneu médio e ele estendeu super, né, esse stint de pneu amarelo. Com isso, a Red Bull, no começo pensou-se que ela ia fazer uma estratégia de duas paradas, né? No caso, vermelho, amarelo e possivelmente um outro amarelo ou vermelho no final. O que rolou? Como o Daniel conseguiu andar e ele estava andando com um ritmo bom ainda quando no final do stint do pneu, a Red Bull resolveu arriscar e foi de pneu médio até o final. E daí aí que foi engraçado, né? Porque o Verstappen ele conseguiu, né, no caso, conservar ainda os seus pneus por uma boa quantidade de voltas. E além disso, ele conseguiu, digamos assim, se manter competitivo, abrindo um bom gap do Hamilton. Só que, aí que eu achei impressionante, o Hamilton estava virando um tempo muito bom com os pneus duros. Mesmo com ele reclamando bastante no rádio que o pneu não estava funcionando, questão de temperatura e coisa arada, ele estava virando no mesmo décimo do Verstappen. Então, tipo, e eu achei isso impressionante, de verdade mesmo. E o que rolou também? O Pérez estava em terceiro, o Hamilton em segundo, o Russell em quarto. E também comentando aqui do Ricciardo, né? O Ricciardo foi piloto do dia, né? Ele largou mais no final lá do grid, ele, se eu não me engano, só foi até o Q2. E daí o que aconteceu? Ele conseguiu terminar em sétima corrida, né? Teve um momento meio controverso que acabou que ele bateu no Tsunoda, né? E assim, aqui falando a minha opinião pessoal mesmo, ele, no caso, se jogou mesmo, mas é uma coisa que ele sempre fez, sabe? E assim, colocou também o outro piloto numa situação que, tipo, se ele não desse a posição, no caso, pro Ricciardo, eles iam bater. E aconteceu o que aconteceu, ele se manteve pelo apex da curva, né? E, enfim, acabaram colidindo. Só que a FIA deu uma punição de 10 segundos pro Ricciardo. E acho que aqui também o Ricciardo deu um pouco de sorte, porque ele conseguiu começar a escalar o pelotão. E o Ocon, que estava atrás dele, estava com bastante problema, revelou, né, na entrevista que estava com bastante problema com questão de temperatura. Estava muito quente ontem, no dia da corrida. E o Ocon começou a sofrer com isso. Então, de fato, o Ricciardo conseguiu abrir um gap maior que 10 segundos. Ou seja, que ele conseguiu terminar ainda em sétimo. Então isso foi bem legal, né? Eu achei bem legal. É bom ver o Ricciardo ainda entregando mais, assim, principalmente acho que nesse final de carreira de Fórmula 1, né? Agora, outra coisa, turma, que eu quero falar pra vocês. Eu acho que, assim, vou até pegar aqui os resultados pra gente conversar. Mas eu acho que, assim, outra equipe que vale parabenizar, então, é a Alfa Romeo. Acho que eles deram alguns passos pra frente, né? O Bottas marcou um ponto, né? Deu um pouquinho de azar, numa hora tomou uma ultrapassagem linda por fora do Ocon, que tava com o pneu meio frio. O Ocon terminou em nono também, legal demais. O Norris terminou em nono. O Ocon terminou em oitavo e o Norris em nono, isso foi bem legal. O Norris, digamos assim, ele largou, se eu não me engano, P8, perdeu algumas posições e ainda conseguiu terminar P9, então deu boa. O Gasly terminou em 11º, o AlphaTauri, enfim, o Tsunoda estava andando legal, tudo, mas daí agora, enfim, não deu boa, né? O Albon em P12 chegou a andar um pouquinho mais pra frente, mas daí falta um pouco de ritmo mesmo, né? Aí o Vettel, né, eu falei, não, o Joe em P13, Vettel e Stroll, P14 e P15. As Aston Martin às vezes vai bem, daí essa não passou nem do Q1, então é complicado dizer. As duas Haas, 16º e 17º, e o Latifi em 18º. O Latifi tomou uma volta até do Albon, então foi bem, sabe? Então o que eu queria dizer pra vocês, assim, algumas curiosidades, né? O Ricciardo largou 11º, ficou no Q2. Algumas coisas que eu queria dizer pra vocês. Acho que a Alfa deu passos sólidos, assim, pra caminhar um pouco adiante, né? Isso é bem legal. Lá no México o ar é bem rarefeito, né? A altura é um pouco maior, né, que a média. Então se vocês notarem, até os carros estavam com um buraco maior ali do lado do escapamento, né? Pra toda a questão de escapar o ar quente e tal. Então é uma corrida um pouco diferente. Não foi uma corrida das mais emocionantes na pista. Ficou, que nem eu falei no começo, nessa questão de putz, a estratégia, e se a Red Bull tivesse parado de novo, eu falo, se a Red Bull tivesse parado de novo, sim, a corrida teria sido totalmente diferente, porque justamente ninguém ia saber o que ia acontecer, porque eles teriam que parar, digamos assim, pelo menos umas 15 voltas do final para pôr pneu vermelho, que seja, e teriam que voar na pista.
Tipo assim, tirando mais de 2 segundos por volta, provavelmente. Fora isso, o Pérez até comentou, né, que ele degradou um pouquinho o pneu, então amarelo na primeira parte do segundo stint, né, por isso que ele não conseguiu no final chegar no Hamilton, mas assim, eu acho que ainda foi um bom resultado pro Tcheco. Verstappen, então, é o maior vencedor por temporada, né, ele no caso superou agora o recorde do Schumacher de 2004, do Vettel de 2013, se eu não me engano. E uma coisa que eu queria falar também, né, vocês que acompanham entrevistas pela Sky Sport, o Verstappen e a Red Bull não estão, no caso, prestando mais entrevistas para Sky Sport, por causa de um incidente que aconteceu, né, por causa de um jornalista lá acabar falando que a Fórmula 1 foi roubado, né, esse tipo, título do Max, né, que ultimamente foi bem controverso, né, o Alonso também falou que os títulos do Max têm um pouco mais valor que o do Hamilton, porque o Hamilton conquistou contra só os seus companheiros de equipe, né? Não concordo muito com isso, mas enfim, o Alonso é o Alonso, né? Tanto que na hora que o carro do Alonso quebrou foi engraçado ver até o teatrinho que ele fez, né? Tipo, saiu tudo bravo e tal, foi lá, deu tchau pro público, daí ficou assim encostado na barreira de pneus, então Alonso sendo Alonso, né, turma? Mas então, turma, acho que é isso. Próxima corrida tem no Brasil, agora em novembro, tem corrida sprint, vai ser bem legal também. E é isso, turma. Eu vou... Turma, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, né? As Mercedes terminaram mais próximas, né, ali do Verstappen. Só que as Ferraris terminaram 1 minuto atrás do Verstappen. Então, tipo, você vê como faltou mesmo ritmo para as Ferraris ali no final da corrida. Mas, enfim, faz parte, né? Turma, outra coisa que o pessoal também falou, né? Por que a Mercedes não aproveitou o safety car para simplesmente parar, safety car virtual, né? Na hora que o carro do Alonso explodiu, para parar. É porque assim, até o De Vries falou isso no pós-corrida, né? Que eles queriam, né, no caso, o ponto da volta mais rápido. E se eles parassem aquela hora, ainda daria tempo, né? No caso do Pérez, depois parar e fazer esse ponto da volta mais rápido. Então, basicamente por causa disso, eles escolheram não parar o Russell, tocarem adiante e daí mais pro final da corrida parar para fazer a volta mais rápida. E aí o Pérez não podia reagir, né? Então, porque senão o Pérez ganharia um pit stop de graça, e daí por isso que eles optaram por não fazer isso. Porque daí literalmente ninguém parou, né, nessa hora ali dos pilotos do primeiro pelotão, beleza? Eu acho que o que eu podia trazer assim de resumo do que aconteceu foi isso, né? Eu vou trazer também algumas imagens enquanto isso, mas acho que é isso, beleza, turma? Tamo junto então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Falou!